Bom dia, pessoal do sétimo ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula eu passei para vocês uma revisão sobre pronomes, que é uma dos assuntos que irão cair na avaliação de vocês, né? A gente teve os pronomes, vamos ter os mitos e os ditongos abertos, ou seja, o ei, o oi e o el, tá? Basicamente, eu queria dar uma revisão com vocês aqui, começar uma revisão sobre esses assuntos que estão faltando e que a gente estudou bastante em sala de aula. A gente viu o mito de Eco, de Narciso, viu o dos índios também, o do Uapé, a gente viu também, né? A gente fez aquela atividade para vocês mesmo criarem uns mitos, que já deu uma habilidade maior para vocês, perceberam algumas características nele, né? Então, na prova, o que é que pode cair sobre mito, tá? Pode cair o que é um mito, tá? Que é um mito é o quê? É uma narrativa de caráter simbólico, ou seja, ele simboliza, tá? Ele não traz a realidade. Pode cair perguntas assim, se o mito narra a realidade, para saber se vocês estão prestando atenção nisso. Se o que ele narra é uma lenda, se o que ele narra é só uma informaçãozinha sobre algum assunto, se o que ele narra é somente uma história que não vamos tirar proveito nenhum, ou se o que ele está narrando é uma lenda que conta a origem de algo ou como algo era encarado pelos povos antigos, tá? Também pode ser que caia alguma interpretação de algum texto. Eu posso botar algum textozinho pequeno para vocês interpretarem isso sobre mito. Então, leiam o assunto de mito, tá? Leiam mais a fundo o assunto de mito e vamos pro simulado, tá? Lembrando, pessoal, esses não são assuntos dos simulados, tá? Qual é o assunto do simulado, professor? O assunto do simulado é somente pronomes. Somente. Só isso que vai cair, tá? Vocês sabendo o pronome pessoal, ou seja, o eu, tu, ele, nós, vós, eles, vocês vão se dar bem. Você sabendo que pronome possessivo indica posse, também vai se dar bem. Você sabendo que o pronome indefinido é quem? É aquele tudo, alguns, terceiros, certos, tá? É aquele que não tem definição. Vejam na última aula a revisão direitinho, tá? Do que vocês viram, tá? Então, sobre o mito novamente, ele tem caráter explicativo ou simbólico, tá? As características dele são essas. Ele relaciona-se com data ou com religião, ou seja, mito tem a ver com o que? Com religião ou com alguma data. Ele procura explicar a origem do mundo, do homem, por meio de personagens sobrenaturais, tá? Como deuses e semideuses e fadas, como a gente viu nas nossas histórias, né? Nas histórias que a gente leu em sala de aula. Alguns acontecimentos históricos podem também se tornar mitos, tá? Desde que as pessoas de determinada cultura agreguem uma simbologia, tá? Ou seja, vocês já ouviram falar do Conde Drácula, o vampiro Conde Drácula? Então, ele é baseado ele é um mito baseado num personagem não, numa pessoa histórica que realmente existiu. Vlad Tepes, Drácula. O Conde Drácula, como ficou conhecido, tá? A gente tem Joana d'Arc também, que é uma história que é um personagem que foi real, tá? Então, eles viraram mitos, mas eles eram histórias. Ou seja, o mito sempre é mentira? Não. O mito, às vezes, ele se baseia na realidade. Só que, por regra, ele se baseia em contar uma história de origem de alguma coisa, tá bem? Agora sobre os ditongos, pessoal, sobre os ditongos. Quais são os ditongos que a gente vai estudar? Pode cair. São os ditongos ei,
oi e el, tá? E basicamente, o que são os ditongos? Os ditongos são o encontro de uma vogal e uma semivogal, tá? Pode parecer que são duas vogais, mas não. É uma vogal e uma semivogal. Como a gente aprendeu no ano passado, uma semivogal é uma vogal que ela tem o som menor, menos vocálico, e que ela tem um som menos alto, né, um tom menor, e que ela se acompanha sempre de uma vogal com um tom mais forte, e ela praticamente está ali só para se escorar na vogal, né? Se vocês falarem a palavra troféu, vocês veem que o U ali tá só troféu, o E é muito mais forte, trofé, o U tá só U, só no finalzinho, tá? Palavra papai, o I, ó, papai, papai. A gente não fala papai, fala papai. O I quase some, tá? Por quê? Porque ele é uma semivogal, tá? Então, ditongo é isso, o encontro de uma vogal com uma semivogal. Os que a gente vai ver, basicamente pode cair na prova, são só alguns tipos de ditongo, tá? Que é o ei, o el e o oi, tá? São esses três ditongos e eles podem ter os ditongos abertos, tá? E como é que por que eles são chamados de ditongos abertos? São chamados de ditongos abertos pelos sons deles, né? E sempre que eles estão na última sílaba, sempre que a gente tem o ei, o oi e o el na última sílaba, a gente tem acento neles. Essa é uma regra de acentuação, para a gente saber se uma palavra se acentua ou não. Sendo em plural, sendo no singular. Qualquer uma a gente acentua. Por exemplo, a palavra coronéis. A palavra coronéis. Ela tem acento? Tem. Por quê? Porque temos o encontro do e do i na última sílaba, no néis, tá? Então, a gente tem acento. Na palavra pastéis, a gente tem acento? Sim, temos acento. Por quê? Temos o e o i se encontrando, tá? O mesmo vale para o oi, tá? O mesmo vale para o oi. Se a gente, como por exemplo, na palavra herói, a gente termina com R-O-I. Herói, o encontro do O e do I. Então tem acento. Palavra cowboy. Cowboy tem acento. Por quê? É o encontro do O e do I. O mesmo acontece com o E e o U. O EL. A palavra troféu. A palavra chapéu. Tá? Agora, a palavra anel tem acento? Não. Por quê? Porque ele não termina com EU, ele termina com EL, tá? Então prestem atenção aí, não é porque o som é de EL que é assim, tá? O mesmo acontece, lembrando, o mesmo acontece se for plural, tá? Se for eis, ois e eu, els, também tem acento na última sílaba, tá? Agora, se não é na última sílaba, o que é que acontece se eles estão no meio da palavra? Se ele não está lá na última sílaba, está no meio da palavra, o que acontece? Ele não tem acento. Por exemplo, a palavra ideia. Ideia tem o encontro do E e do I. Só que não é na última sílaba. Qual é a última sílaba? A última sílaba é o A. Então a gente tem o E e o I se encontrando e não é uma oxítona, né? Tem a sílaba tônica na última sílaba. Na palavra joia também tem o encontro do O e do I e também não tem acento. Na palavra asteroide também não tem acento. Temos o encontro do O e do I. Como não é na última sílaba, não tem acento. Se for na última sílaba, tem acento. Se não for na última, não tem. Prestem atenção nisso, que é esse tipo de questão que vai cair, tá, pessoal? Para vocês perceberem essa regra, tá? Para vocês perceberem se a palavra tem acento ou se ela não tem. Então, está na última sílaba, é o encontro do O e do I, é o encontro do E e do U, é o encontro do E e do I, tem acento. Está no meio da palavra, está no começo da palavra, é o encontro do E e do I, tem acento. Encontro do O e do I tem acento. Encontro do E e do U tem acento. Não tem, tá, pessoal? É isso, tá? A aula de hoje vai ficando por aqui.
Releiam um assunto também no livro, estudem pelo livro, além das aulas, peguem pelo livro que as questões vão cair baseadas muita coisa no livro, que o livro da gente tem bastante coisa pra gente pegar. Outras vão ser, e isso que eu tô dizendo a vocês, baseadas nessas aulas que eu tô dando. Então, anotem o que eu estou falando, não deixem de anotar, tá? Essa aula que eu tô dando pra vocês aqui é para que vocês tirem notas boas. Vamos lá, que vocês passando por média, sem precisar ir para recuperação, vocês vão ter 10 dias a mais de férias. Olha aí, 10 dias a mais de férias. É só estudar mais um pouquinho que dá certo. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e tchauzinho. Nos vemos depois.